meus queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou dar início a mais uma aula resumo. Você vai sair daqui sabendo a peticionar e aprendendo os conceitos da homologação do penhor legal. Nossa, professora, eu nunca ouvi isso aí. Mas, como eu sempre gosto de dizer em sala de aula, vocês mesmos me conhecem, as próprias frases, as próprias palavras já me indicam o que é que eu tenho que fazer em algum caso específico que você esteja estudando. Então, da homologação do penhor legal significa dizer que eu estou querendo homologar algum bem, alguma coisa que eu tomei em penhor. Simples assim. E aí você fala assim, nossa, professora, é tão simples assim. Gente, processo civil é vida, eu amo processo civil e eu espero que vocês amem também. Mas nós temos que fazer um combinado aqui. Gente, não tem como estudar processo civil sem o código em mãos. Você tem que ter o código em mãos, porque hoje você vai aprender a interpretar os artigos, que é o que derruba muita gente aí em prova de concurso e nas provas da graduação também. Então vamos lá. Da homologação do penhor legal, eu encontro ela tipificada no artigo 703 a 706 do CPC. O artigo 703, o que ele vai trazer para mim? Tomado o penhor legal, nos casos previstos em lei, requererá o credor ato contínuo à homologação. Nossa, professora, que artigo mais chato de entender, mas não é. Tomado o penhor legal nos casos previstos em lei. Só que aqui está o pulo do gato. No Código de Processo Civil, você não encontra quais são os casos previstos em lei. Onde você vai encontrar isso? Você vai lá para o Código Civil, na seção 9, que vai falar aqui do penhor legal. Então, é o artigo 1467. São credores pignoratícios. Pignoratícios vem de penhor. São credores que têm algum bem em penhor. Significa isso. Os incisos 1 e 2. E onde que eu encontro isso aqui? Aí você vai fazer uma junção. Quando você for construir a sua peça, você vai fazer uma junção do artigo 703 em diante e do 1467 do Código Civil. Porque é no 1467 que você encontra em quais situações que você pode requerer a homologação do penhor legal. Então, no inciso 1, você vai encontrar dos hóspedes, dos fornecedores, das pousadas, motel, pousada, albergue. Então, essas pessoas aí, eles são os credores pignoratícios. Eles podem requerer a homologação do penhor legal. Em outra situação também, restaurantes, pessoal, o famoso fiado, que a pessoa vai no restaurante, se alimenta, come ali ao seu bel prazer e na hora de pagar a conta, o devedor simplesmente fala que esqueceu a carteira, que não tem o dinheiro para poder pagar, e aí ele quer dar um de João sem braço, como diz minha mãe. Neste caso aí, o dono do restaurante, ele pode reter algum bem, alguma coisa do devedor para poder saldar essa dívida aí. Vamos lá. No inciso 2 vai trazer também donos de prédios urbanos ou rurais. Isso aqui, pessoal, vem a figura do locador e do locatário. Isso pode ocorrer perfeitamente. Vamos supor que eu fiz um contrato de aluguel com um certo devedor e aí ele saiu e deixou alguns bens dentro da casa. Porém, que ele saiu me devendo aluguéis. E aí eu retenho esses bens que estavam guarnecendo aí essa casa para que seja pago a totalidade da dívida dos aluguéis. Então, o locador, ele pode fazer isso aí? Pode sim, perfeitamente. Só que aí o Código de Processo Civil vai me falar que eu tenho que fazer isso aí, porém que ele pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito de forma extrajudicial e de forma judicial. Então, primeiro nós vamos falar de forma judicial. Judicial, você vai fazer uma petição inicial, os requisitos que eu canso de falar com vocês na sala de aula, que não existe uma petição inicial sem cumprir os requisitos do 319 e 320 do CPC.
E você vai fazer uma petição inicial de forma detalhada, discriminando o quê? Planilhas com os débitos de gastos desse devedor, se for, nos casos que eu falei com você, de hóspede ou de cliente de algum restaurante. E nisso você vai fazer uma petição inicial de forma detalhada. No parágrafo 1º do artigo 703 fala: na petição inicial será instruída com o contrato de locação, se for o caso, o inciso 2 que eu falei com você, se for um contrato aí de aluguel, ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos. Você tem que convencer um juiz de que é necessário haver aí a homologação do seu penhor legal. E como que você vai provar isso aí para ele? Na petição inicial, pessoal, ela tem que vir de forma detalhada, porque é nela que você vai convencer o juiz para que seja deferido aí a homologação do seu penhor. Então, não é esse o objetivo que você quer atingir? Então, você tem que trazer de forma bem detalhada. Se for no restaurante, você vai trazer aí o consumo. Essa pessoa se alimentou ali, o que ela comeu, né? Quais foram os gastos que a pessoa teve nesse local. E se for em uma hospedagem, por exemplo, você vai informar através de tabelas quais foram as datas que essa pessoa ficou neste local, o valor da diária, tudo direitinho, bem detalhado. E na petição inicial, você já vai pedir para que o juiz cite o devedor para pagar o débito que ficou pendente neste local. E na petição inicial, você já vai pedir como requisito aqui que o devedor seja citado para saldar a dívida daquele estabelecimento. Para saldar a dívida ou contestar, porque ele tem o direito de contestar também. Então, isso aí é a petição inicial direcionada ao juiz para que o juiz possa homologar o seu penhor legal. Já no artigo 704, pessoal, você vai encontrar ali o que o devedor pode alegar em tese de defesa para ele. São 4 incisos em que ele vai alegar. Ele pode pagar a dívida sem problema nenhum, aí vai extinguir o processo, viu, pessoal? O credor vai devolver aí os bens retidos do devedor e estará solucionado o processo. Lembrando que se ele contestar, como é típico aí dos procedimentos especiais, esse processo ele já vai seguir pelo procedimento comum, viu? Olha a dica aí para vocês, já vai seguir pelo procedimento comum. Então, vamos lá. Trazendo aí o artigo 704 para nosso estudo aqui, como eu disse para você, o devedor ele pode alegar aí 4 situações: a nulidade do processo, a extinção da obrigação, como eu disse para vocês, ele pode provar que ele já pagou os valores que ele devia no hotel, por exemplo, ou pagou os aluguéis atrasados para o locador. Não está, o inciso 3, não está a dívida compreendida entre as previstas em lei, porque eu não disse para vocês, lá no artigo 1467 não está falando quais são as previsões para que eu possa requerer a homologação do penhor legal. Se uma pessoa entrou com ação para requerer a homologação do penhor legal e o pedido dele não estiver de acordo com o artigo 1467 do Código Civil, o juiz vai indeferir, ou até mesmo em sede de defesa, o devedor pode alegar que essa condição que ele está querendo não está prevista em lei. Ok, pessoal? O inciso 4, pessoal, vai falar aqui da alegação de haver sido ofertada a caução idônea e rejeitada pelo credor. Vamos supor que o devedor aqui ofertou o pagamento ao credor das diárias do hotel e o credor que não quis aceitar. Então, o credor, agindo aqui de má fé, reter aí os bens do devedor em penhor. Então, são essas situações que o devedor pode alegar em sede de defesa. Para os meus alunos, fica aí um spoiler, um alerta aí, que isso é questão de prova. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Após a defesa do réu, em que o réu possa alegar algum desses incisos aí, o juiz vai marcar uma audiência preliminar para que esse devedor aí seja ouvido. E como eu disse para vocês, segue aí o procedimento comum, ok, pessoal? Que vai fazer aí a produção de provas, né? Que é típico aí do procedimento comum. Após isso aí, o juiz vai dar uma sentença. Dessa sentença cabe apelação, viu, pessoal? E o juiz pode entender que os bens devem ser devolvidos ao devedor ou que a dívida possa ser paga
para poder finalizar aí o processo. Então isso aí é o que acontece na homologação do penhor legal de forma judicial. Mas o Código de 2015 ele trouxe para a gente também a possibilidade de fazermos aí esse pedido de forma extrajudicial. E onde que eu encontro esses artigos, Simone? Tá aqui no artigo 703 do CPC. Segue, pessoal, a mesma regra do 1467 do Código Civil. Então a regra vai ser a mesma. A diferença aqui é que o seu pedido não vai ser dirigido ao juízo da comarca de sua cidade. O seu pedido aqui vai ser dirigido a um tabelião. O tabelião vai receber esse requerimento e aí o tabelião vai emitir aqui uma notificação extrajudicial com o prazo de 5 dias para que o devedor pague essa dívida. Recebido o requerimento, o notário, ou o tabelião do cartório que você dirigir a sua solicitação vai emitir uma notificação extrajudicial para que o devedor ele pague a sua dívida em que originou o penhor ou que ele venha contestar essa dívida. A partir do momento que ele contestar essa dívida, ou seja, que ele impugnar esse requerimento de homologação do penhor, eles têm que se basear nos pedidos aí do artigo 704 do CPC, que foi os artigos que eu já falei com vocês anteriormente, que ou arguir a nulidade do processo, ou pedir a extinção, ou comprovar que ele já pagou a dívida. Após isso aí, será encaminhado para o juízo competente se ele contestar baseado aqui nos artigos 704 do CPC. Vamos supor que ele foi notificado extrajudicialmente e não se manifestou nem para pagar, nem para oferecer impugnação aí a esses valores. Mas um alertazinho para os meus alunos aí, isso é questão de prova, vai cair na nossa prova. Qual é a posição agora a ser tomada pelo notário, pelo tabelião aí do cartório? Se por um acaso o devedor ele não se manifestar nem para impugnar, nem para pagar a dívida, qual que é a atitude a ser tomada pelo notário, pelo tabelião desse cartório? Com base no parágrafo 4º do artigo 703, o notário vai formalizar a homologação do penhor legal através de escritura pública. Isso aí é um documento apto para que o credor possa fazer o que ele quiser posteriormente. Eu creio que eu esclareci as dúvidas acerca da homologação do penhor legal. Eu creio também que você saiu daqui sabendo como peticionar nesse caso e eu espero ter ajudado vocês aí. Até mais na nossa próxima aula resumo.